meus queridos e minhas queridas. Está começando mais um programa Espaço Saúde. E antes de tudo, gostaria de me desculpar pela ausência, né? Afinal, foram 2 semanas sem gravar e vocês, telespectadores assíduos, fiéis, acabaram tendo a oportunidade de assistir as reprises. Mas eu tenho certeza que curtiram, porque, afinal de contas, nosso programa é muito legal, não é mesmo? Pretensiosa, eu sou. Mas olha, gente, é com grata satisfação que eu apresento hoje a vocês a cirurgiã dentista, a doutora Lígia Rodrigues. Lígia, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do programa. É um prazer, muito prazer. Eu gosto muito desse programa seu e espero que eu consiga esclarecer todas as dúvidas. Ai, nossa, é sempre uma contribuição muito grande, porque a gente fala muito em saúde, em holismo, né? A saúde, o homem como um todo, a gente sempre busca prevenção da saúde. E aquela velha máxima, não é, Lígia? A saúde começa pela boca, não é verdade? Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, que não adianta você limpar a sua casa se a porta de entrada está suja, né? Todo mundo usa aquele tapetinho, né, para você limpar o pé. Por quê? Você não vai levar a sujeira da rua para dentro de casa. É a mesma coisa a boca da gente e o nosso organismo. Tudo começa pela boca, tudo começa pela boca. Se você tem uma boa higiene, se você tem uma boa alimentação, tudo isso vai refletir dentro do seu próprio organismo. Existem estudos que vão desde problemas emocionais e problemas musculares, alguns problemas estomacais são relacionados às bactérias que são alojadas na boca. Então, tudo começa pela boca. Por isso, a gente foca muito na prevenção, na escovação, nos cuidados que tem que se ter com a boca. Olha que legal, já começou aí com uma grande dica, né, gente? E para começar, eu vou apresentar um pouquinho mais a doutora Lígia. A doutora Lígia é nossa parceira de trabalho, né? Nós temos um dos vínculos de trabalho em comum, que é no Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura do Guarujá, o Sindiserve Guarujá, aqui no Jardim Boa Esperança. Nós trabalhamos lá praticamente na mesma época, ingressamos lá na mesma época. A doutora Lígia no seu consultório e eu na assessoria de imprensa, né? Cada um no seu quadrado, na sua área. E Lígia, lá no sindicato, você atende 2 vezes por semana, certo? Exatamente, terças e quintas, exatamente. São atendidos os funcionários públicos? Funcionários e todos os seus dependentes, todos, né? Eu atendo há 16 anos no sindicato, tenho um grande prazer, gosto muito do pessoal de lá, tanto dentro do sindicato como os meus pacientes, né? Tem crianças que eu atendia com 2, 3 anos, hoje já tem 18, já estão numa faculdade, tem outros que já casaram, que já estão levando seus filhos. É muito prazeroso esse trabalho, gosto muito. Uma alegria imensa, né? Muito. E você acompanhou toda essa evolução dentária deles. Isso. E foi assim, conseguiu incutir ou orientar a prevenção desses pacientes? Com certeza, eu vejo uma diferença muito grande, assim, com os meus pacientes que vêm comigo há muito tempo e os pacientes que vêm, assim, são novos, que é a primeira vez há 2, 3 anos, assim. Eu vejo esses pacientes que estão há 15 anos comigo, assim, crescendo e se desenvolvendo de uma maneira muito mais saudável. Aliás, eles se obrigam, porque eu falo que daqui 6 meses, se eles não vierem, eu brigo, pego a ficha, vou atrás. Doutora Lígia é meio brava. Eu sou brava. Mas super querida. Eu sei ser bravinha também. Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar no pé de vocês. É verdade. Porque no dia a dia, eu sei que todo mundo fala, nossa, passaram-se 3 anos. Nossa, nem percebi. Eu falei assim, não é possível, você comeu, você bebeu todo esse tempo. Você comeu com o quê? Com os dentes. Então eu tenho que ficar atrás mesmo. E eles estão sendo assim maravilhosos, porque eles incutem na ideia, a ideia deles e da família, a prevenção, com certeza. Vira um hábito, um aprendizado, na verdade. A gente vai falar sobre isso. Aí. Então vamos falar sobre isso. Prevenção. Os cuidados com a higiene bucal. Quando que começam? Então, assim. Primeiro, em relação à higienização das crianças de 0 a 2 anos,
existe uma vertente que manda se esperar até os 2 meses para começar a higienização da boca. E bebezinho mesmo a criança que não tem ainda dente, ela pode ser higienizada sempre que depois de ele Mamada. tomou leitinho, tá, ou mamou no peito ou na mamadeira, ele deve ser higienizado. Não havendo dente, a mãe vai higienizar entre a mucosa do alvéolo do dente e a bochecha. Com isso, ela vai com uma gazezinha umedecida ou mesmo um pano bem... Uma fraldinha, por exemplo? Uma fraldinha, um pano bem mais... fininho. Isso, bem molinho para que não machuque a mucosa da criança. E vai passar entre o alvéolo e a bochecha, tanto embaixo quanto em cima, para tirar aquele gosto que fica do leite, que fica aquele branquinho que se acumula. Como se fosse uma natinha, né? Exatamente. A gente nota nas Isso. criancinhas. E com o tempo, a criança ela é consciente desde o dia que ela nasce. E com certeza ela vai sentindo que aquilo é um prazer. Fazer daquela higienização um prazer. Não simplesmente vir, olha, eu vou limpar o seu dente. Então, eu sempre digo para as mães e os pais dos meus pacientes que dentista e ir ao dentista é um passeio. Você tem que fazer daquilo um prazer, porque por mais que você tenha alguns problemas, você está indo para resolver, solucionar aquilo, né? Evitar você ter dor, evitar você uma perda de dente precoce e assim vai. Então, você vai, com isso, vai incutindo na cabeça do nenê. Depois de um tempo, nasceu o primeiro dentinho. O que acontece? Você pode começar a usar uma dedeirinha que vende em farmácia. Já vi. Você encaixa no dedo, parece uma escovinha. Isso, uma dedeirinha. Ela tem a de borracha, de silicone, e ela tem as cerdas bem macias. Eu usei nos meus nenéns, que já são mocinhos. As crianças. As crianças eternas. Você vai fazer movimentos circulatórios, tá? Nos dentinhos que já nasceram, tá? Então, mesmo que tenha só um dentinho, é importante fazer essa asepsia. Porque o leite, ele também vai se dissolver, tudo, e aquilo também pode provocar cárie, sim. Todo alimento, por algum motivo, de algum jeito, ele provoca cárie. Existem uns alimentos que são menos, que provocam menos, que são mais fibrosos, que ajudam a limpar, mas a grande maioria vai acumular, vai ter a formação de placa bacteriana, se não houver a higienização. Lígia, uma dúvida. A higienização, em princípio, você falou a gaze ou a fraldinha, umedecida. Umedecida em água? Isso. Água mineral? E água mineral, água de filtro, isso. Tá. De preferência, por exemplo, quando a criança está com os dentinhos nascendo, o que acontece? Isso é uma briga com os pediatras, que os pediatras falam que as crianças não sentem tanto assim, que não tem vômito. Bom, enfim, com a minha experiência, o que eu vejo, há uma diferença, há um desconforto, às vezes maior, às vezes menor, dependendo da criança, dependendo do estágio da criança, dependendo do dente que vai nascer, né? E esse desconforto pode ir desde febre, vômitos, uma apatia, uma falta de apetite, alguns probleminhas de diarreia. Isso, às vezes, você pode relacionar ou a uma doença sistêmica do organismo, pode ser, mas normalmente quando você vê isso e que não existe nada relacionado a nenhum outro problema, pode ser um dentinho que esteja nascendo. Então, o próprio dentista, eu preconizo a criança nessa fase usar um mordedorzinho. Certo. Se o mordedorzinho, a criança não se acostuma com aquilo, não gosta, não pega, então você pode pegar a gazezinha umedecida e sempre o mordedor ou a gaze com aguinha gelada nessa fase que está doendo um pouquinho. E colocar e passar no alvéolo, ficar fazendo massagem. Certo. Porque isso dá um alívio muito grande na criança. Certo. Aquela história de você colocar analgésico ou pomada analgésica, eu não gosto muito porque aquilo vai para o organismo da criança e não há tanta necessidade assim.
Tomar analgésico também, acho que só em último caso. E sob prescrição médica, exatamente, né? Indo ao dentista e isso você avaliando melhor se aquela gengiva vai estar muito inflamada. Certo. Aí passando essa fase do começo dos dentes, né, os primeiros dentes, aí você já pode comprar a escova de dente do tamanho ideal para o tamanho da criança e para a quantidade de dente que ela tem. Então, hoje em dia, dentro do mercado, a gente tem vários tipos de escova. Tem muitas opções. Muitas opções, que vai desde o 0 até os 2 anos, dos 2 aos 3, dos 3 aos 4, e aí por aí vai, né? Segue essa orientação da embalagem, então. Sim, porque existe um estudo todo feito relacionado a isso, ao tamanho da escova, ao tamanho da cabeça da escova, ao tamanho das cerdas. Isso tudo tem relação com a idade da criança e com a quantidade de dente que ela tem. E de quanto em quanto tempo é necessário efetuar a troca dessa escova? Bom, a troca de escova... Olha as dicas, é super essa é uma briga, assim. Eu tenho o hábito de trocar pelo menos, no mínimo, 3 vezes por ano. Mas eu não sei se é o ideal, talvez seja pouco. É o hábito, né? Eu já incluo, já sei que a cada 3, 4 meses eu acabo trocando. Tá, então vamos... Minha e da família. E aí? Ou não? Tem que ser mais? Sim. O ideal, 3 meses. 3 meses. Então, agora, depende de cada pessoa. Porque se você tem uma escovação vigorosa, aquela escovação de força, que você olha para a escova... Ela abriu, assim, ela fez um leque, né? Essa escova já não funciona mais, né? Isso já, a pontinha dela, se ela abre um pouquinho, aqui vai ter mais acúmulo de bactéria e não vai efetivar do jeito que você quer a limpeza dos seus dentes. Olha que interessante. Entendeu? Então, o ideal, no máximo, 3 meses. Mas, para aquelas pessoas que escovam os dentes com muita força, é melhor antes, certo? Então, é assim, marcar no relógio a escova de todo mundo ser trocada na mesma época. E sempre estar de olho, ou algum problema que você teve, outra coisa, né? Cuidados com a escova. Também, a higiene. Isso, porque assim, você acabou de escovar os dentes, você não pode simplesmente colocar ela pendurada ou dentro do armário, ou naquele copinho que fica do lado da pia, né? O ideal, o que é? Para você sempre higienizar as cerdas que receberam toda aquela sujeira que você acabou de escovar os dentes. E como que se higieniza a escova? Então, o ideal é você lavar bem, secar bem e, de preferência, isso é uma dica, colocar umas 3, 4 gotinhas de enxaguante bucal. Olha, legal. Os que eles são antissépticos, né? Certo. Com isso, você vai ter uma vida muito maior da sua própria escova e da próxima vez que você pegar, as bactérias com certeza não estarão mais lá. Olha, aí você enxágua antes de preencher com a pasta de dente. Isso, aí você volta como você faria normalmente. Enxágua, a pasta de dente tem que ser só no tamanho de uma ervilha. Não precisa encharcar. Não precisa encharcar. Fazer aquela monte de espuma. Aquilo só engana. Entendi. Porque não é isso que funciona. Lígia, olha, gente, pelo visto, há muitas outras dicas que a doutora Lígia preparou para a gente hoje, né? Fique conosco, a gente volta já, depois do comercial. Até já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo a cirurgiã dentista Lígia Rodrigues. Ela que trabalha aqui no Guarujá, no Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal do Guarujá há 16 anos, atendendo às terças e quintas os servidores e seus dependentes, toda a família do servidor. Gente, quem não conhece a doutora Lígia, vale fazer uma consulta sem nenhum ônus, não é verdade? Desde que seja servidor ou dependente. Agora, a doutora Lígia também tem um outro vínculo empregatício, ela é funcionária pública do município de Bertioga. E, para complementar essa rotina árdua, né, porque só aí já deu uma correria, né, ela conclui o seu trabalho em seu consultório particular no Canal 1, em Santos. Sua especialidade é endodontia. Ela é cirurgiã dentista de formação com especialização em endodontia. O endodontista é aquele especialista que cuida de canais, né, o canal do dente. Ah, eu vou fazer um canal, procura o endodontista, procura a doutora Lígia. Lá no sindicato tem toda a orientação e tem o telefone aí do consultório dela, que o Fábio de vez em quando está colocando para a gente na telinha. No primeiro bloco, falamos sobre o hábito da escovação, a higiene bucal, a importância da higiene bucal, quando que ela se inicia, desde a tenra idade, desde que nasce o neném já tem que começar, a mãe tem que começar a fazer a higiene bucal do seu neném, e criar o hábito e lembrar que isso é um grande prazer, porque vai evitar dor, vai deixar uma dentição bonita, saudável e com isso ajudar na manutenção da saúde do corpo todo, gente. Não é? Como a doutora Lígia falou, é a porta de entrada. A gente não limpa a casa sem varrer a calçada, não é verdade? Então vamos começar a nossa prevenção à saúde por meio da boca, por uma boa higienização e visitas frequentes ao dentista. Doutora Lígia, no primeiro bloco a gente terminou falando sobre a escovação, sobre a escovação dos nenéns, né, a gás e pá. E agora, a senhora tem... A senhora não, você tem... Dá licença, né? Foi um lapso. Por favor. Gostei. Ô, Lígia, a gente queria saber alguma dica com relação à escovação mesmo. Infelizmente, a gente tinha fotos, mas não deu certo. Problemas técnicos não rolou. Numa próxima, né? Lógico, com certeza. Já fica aqui no ar o convite para que obrigada. você retorne ao programa outras e outras e outras com certeza. tantas vezes. Então, vamos lá. Vamos lá. Algumas dicas. Oba! Adoramos. Primeiro, a hora de comprar a escova. A melhor escova é aquela que tem cabeça pequena, cerdas macias ou ultra macias e de preferência regulares, tá? Você nunca faz a mesma força, quando você faz a escovação, você nunca faz a mesma força no começo e no final da cabeça da escova. Então, o ideal é que ela seja reta. Sempre que puder, elas retas, cerdas macias e cabeça pequena. Perfeito. Tá? O tempo de escovação, se você puser um relógio do lado da pia, você está escovando os dentes. Aí você vai ver que a sua escovação que você caprichou, você achou, não, hoje eu escovei muito. Demorou 30 segundos, que é a média. A gente acha que durou 10 minutos. Hoje eu escovei tanto. É muito rápido. A média da escovação de todas as pessoas é de 15 a 30 segundos. Olha, é muito rápido. E o que se preconiza, o mínimo de escovação de 2 minutos. Então, é muito mais do que a gente acha que a gente escovou, né? Então, a escovação ideal é aquela feita sempre em ângulo de 45 graus entre o dente e a gengiva. Demonstração.
Já que a gente não tem as fotos, fotos, né? né? Assim, A gente mais vai ou tentar menos. desenhar. Mas, enfim, entre o dente e a gengiva, você vai com a escova em 45 graus e vai encostar na gengiva sim. Ah, tá. Porque é lá que começa a formação da película da placa bacteriana. Ela se junta... Causadora da cárie. Exatamente. A placa bacteriana é o que forma a cárie, é o começo, é o princípio de tudo. Então, é ali que fixa as bactérias, que se fixam as bactérias para a formação da cárie. Então, se você começar a escovação com 45 graus, você já está encostando e deslocando essa placa bacteriana, Certo. que é o importante. O ideal são movimentos de fricção, porque já que você não... o ideal é você fazer isso de 2 em 2 dentes. A escova em 45 graus e o movimento de e não vai e assim, vem. que a gente faz Não assim, ó. Força É não pouquinho. força não limpa dente, né? O que Certo. limpa dente É um movimento. movimentos repetitivos, tá? Interessante. Então, sempre que você for fazer a escovação, não adianta você ir com força, mesmo que seja os 2 minutos com força, não adianta. Você vai se machucar, na verdade. Exatamente. Fora que tem o desgaste, né? Do esmalte. Exatamente, porque você vai encostar na gengiva e a gengiva é o tecido mole, entre a gengiva e o dente, a gengiva é o tecido mole. O que que acontece? A gengiva começa a subir. E aí começa a aparecer um pedacinho da raiz do dente. A raiz do dente, ela não tem o esmalte que tem a coroa, que é o que a gente vê normalmente. Certo. O que que acontece? Vai começar a haver um desgaste, que é aquele buraquinho que fica entre a gengiva e a coroa do dente. E dói, viu? Né? Exatamente. Quando normalmente dá muita sensibilidade. Exato. Então, você acaba tendo que fazer uma restauração num dente que não tem cárie. Você vai ter que tapar aquele buraquinho que você mesmo provocou Causou. por conta de força na escovação. Entendi. Né? Depois disso, vamos passar o fio dental? É verdade, doutora Lígia, que o uso do fio dental aumenta a expectativa de vida? A gente lê isso. Por quê? Qual a relação? Porque assim, como a gente estava falando, a boca está relacionada com a saúde da pessoa Integral. por inteiro, né? Então, assim, problemas gengivais estão relacionados até com crianças prematuras em mães que têm problemas de gengiva, tudo. Então, olha que interessante. isso está relacionado. Então, a gente tem que estar sempre usando... Aliás, o fio dental é uma prova de que você se preocupa com a prevenção. Porque é muito difícil quem use realmente fio dental. É de fato. Entendeu? Então, um hábito não é que a assim... gente... se você escuta falar, por exemplo, você vê propaganda de fio dental na televisão, você não vê. É verdade. Você vê de escova, você vê de pasta, mas de fio dental você não vê. Não existe um estímulo para isso, né? E é fundamental. Fundamental. E o fio dental é o que mais limpa entre os dentes. Né? A escova vai limpar por fora, na parte superficial, mas o fio dental ele vai entrar no sulco gengival, que é aquela parte da gengiva que fica um pouco acima do dente e que ela é soltinha. Certo. E ali é onde se acumula mais bactérias. Olha, gente, que dica legal. Aquela parte por isso que é onde começa a formação da placa bacteriana. Certo. Que ali é o nicho de bactérias, porque a gente convive com as bactérias diariamente. Dentro da boca seria impossível, não é uma assim como no sistema digestivo todo. Todo, com o nosso organismo, a pele, a gente também. Não, né? Nós não estamos numa redoma de vidro. Então, essas bactérias que vivem normalmente dentro da nossa boca, elas são mais alojadas dentro desse suco. E só o fio dental consegue remover. E a utilização do fio dental é posterior à escovação, então? Aí a controvérsia. Eu geralmente uso antes. Então, é assim, eu mesma uso antes e depois. Não basta ser dentista, tem que ser neurótica. Eu sempre falo que numa ilha deserta, o que eu levaria? Bom, a escova eu posso substituir pelo dedo, mas aí o fio dental não tem jeito. Que ótimo. E depois disso, só depois disso, o enxaguatório bucal. Porque é essencial o uso do enxaguatório? Não é essencial, mas ajuda. E é gostoso, né? Esse gostoso que é perigoso. Porque às vezes a pessoa confunde achando que fez uma ótima escovação. E não foi. Na realidade, o que aconteceu? Ela complementou com o enxaguatório. O enxaguatório, ele é
muito mais superficial do que a escovação, do que Como o se fio fosse uma dental. perfumaria, uma colonia. Exatamente, é que nem não tomar banho e passar perfume. Certo. Então, o enxaguatório é exatamente Entendi. isso. Ou você toma banho, passa sabonete e passa o perfume depois, ou você escova o dente, passa fio dental e usa o enxaguatório, porque só o enxaguatório ele só faz uma perfumaria e muito rápida. Certo. Porque do mesmo jeito que ele faz aquele hálito rápido, gostoso, como se você não escovou e as bactérias estão presentes, ele volta muito mais rápido. Certo. Entendeu? Então, é um processo que tem que ser Não substitui a escovação. Exatamente, é complementar. complemento. E uma coisa importante é a pasta com flúor. Isso Entendeu? é outra questão também. Porque assim, existem pessoas que têm problemas periodontais, que têm problemas de tártaro, tudo. Aí é uma outra história. Aqueles que têm, que são saudáveis, ou têm cárie, mas não tem esse problema periodontal mais agravado, tal, nem muita sensibilidade no dente, o ideal é sempre com flúor. Né? Olha aí, gente, vamos ficar atentas à embalagem, né? Porque exatamente. sempre tem essa prescrição na embalagem. Sempre está escrito com flúor. O flúor no dentifrício, ele diminui, e junto com o abastecimento, que a gente tem flúor no nosso abastecimento. De água, né? Exatamente. Então, ele diminui até 60% a prevalência de cárie na população. Gente. É impressionante. É impressionante. Lógico que isso tem que estar associado a você ter uma boa alimentação, não comer exageradamente doce. Eu falo que doce não é proibido. O que é proibido é o exagero, como tudo na vida, né? Você sempre tem aquelas coisas que você gosta, mas eu adoro chocolate. Mas o proibido é você comer o dia inteiro chocolate e passar o dia inteiro comendo chocolate sem escovar os dentes, né? O que prejudica a dentição sempre é você ficar com o uso prolongado e frequente. Ou seja, comer chocolate todo dia, 4 horas durante 4 horas todo dia. Nossa. Isso prejudica. Nossa, prejudica tudo, né? Você vai ficar... Bala. Uma bolinha. Exatamente, saquinhos de bala, né? Ai, bala, que é um vício, né? Você toda hora coloca uma balinha na boca. E tem outras coisas que também são proibitivas na minha vida, que eu falo, eu fico muito brava com meus pacientes. Quais são, doutora? Eu fico muito brava, porque assim, todo mundo associa a cárie a só a bala, açúcar. É verdade. Só que vocês esquecem do salgadinho, que é aquele pacotinho de... Cheetos, Doritos, Doritos, aqueles isopores, né? Que eu chamo isopor, aquilo. Isso gruda no dente. Exatamente, é feito de amido, aquilo gruda. Que às vezes a pessoa comeu na sala de espera, vai, escova os dentes, porque eu vou ver, né? Mas quando chega dentro do consultório, eu não consigo retirar nem com o explorador. É muito difícil, muito difícil. Ele gruda dessa forma, cola. Você imagina no dia a dia que ele não vai no dentista, né? Porque aquele dia ele estava vindo no dentista. Então já e não escova o dente direito, porque está vendo televisão, tudo, né? Então, o salgadinho é proibido. Bolacha recheada é proibido. Nossa, doutora Lígia. Refrigerante é proibido. Assim, você cuida dos dentes e também da boa forma. Exatamente. Você tem o benefício extra. Se você pensar na química que tudo isso é, né? Isso tudo causa cárie. Isso tudo causa cárie. E é assim, acumula... se você falar assim, eu comi, um alface, que não causa cárie, com um copo de refrigerante. O alface começa a provocar cárie, porque ele assimila a sacarose do refrigerante. Entendi. Então, não adianta você pôr na alimentação apenas uma única coisa cheia de sacarose, vai virar e vai fazer todo o seu alimento ser contaminado por aquilo. Putz. Entendeu? Então, assim, eu digo que é proibido, eu não posso falar que é proibido, porque vai ser impossível, lógico. Né? Mas, por exemplo, maneirar o consumo, isso, né? E o consumo consciente, é o que a gente sempre fala. Exatamente. Saber que você vai tomar um copo de refrigerante, além de você engordar, de acumular mais calorias, você ainda está prejudicando sua dentição. Vai, escova os dentes depois. Escova os dentes, pelo amor de Deus. Por favor. Usa uma escovinha, leva sua escovinha na necessaire. Com certeza, eu sempre tenho na minha bolsa. Isso a gente precisa. Escova, pasta e dental. fio dental, porque senão não vai dar certo. Doutora Lígia, olha, foi tão rápido o programa, porque as dicas são muito preciosas. É um assunto extenso.
eu lhe convido, mais uma vez, reitero o convite, para que você retorne ao programa e possa ajudar aqui os telespectadores a terem uma saúde bucal melhor. Com certeza, pode contar comigo. Tá Sim. joia, Lígia, olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, é isso aí, que pena que acabou, estava gostoso, né? Mas a gente volta na próxima semana com mais um outro convidado, com mais um programa inédito e já convidando a doutora Lígia para vir quando ela quiser. Gente, muito obrigada por sua audiência, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.